Alexia, volume 3. Olá, sou Paulo Eduardo e nós estamos chegando para mais um estudo aqui no canal Minuto Missionário. Seja bem-vindo. É um prazer sempre encontrar você aqui nesse canal, você que sintoniza diariamente, acessa esse canal. Eu louvo a Deus, não é? Pela sua companhia, pela sua parceria aí do outro lado. A gente fica muito feliz de saber que você passa por aqui. Nosso motivo de chegar aqui é poder levar a mensagem da Palavra de Deus até você aí do outro lado, compartilhar o meu devocional, meu tempo de estudo aqui, onde nós estamos estudando a Bíblia de forma expositiva, versículo por versículo, observando o contexto, olhando o contexto histórico e trazendo lições para as nossas vidas. Eu te convido agora a me acompanhar em mais um estudo. Vamos juntos. Hoje eu quero o versículo 34, diz assim: Houve, porém, alguns homens que se agregaram a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, o Areopagita, uma mulher chamada Damares, e com eles outros mais. Nós vamos estar falando um pouquinho sobre o resultado daquela pregação, né, de Paulo lá em Atenas. Nós já falamos alguns resultados anteriormente, alguns adiaram a decisão, outros nós falamos que zombaram, criticaram, né, escarneceram. E esse é o resultado da pregação, né? Sempre que o evangelho é anunciado, alguns dizem, não, mais tarde eu te ouço, depois eu tomo essa decisão, e outros criticam, mas também existiram aqueles que creram, existiram aqueles que acreditaram. A gente lembra muito da parábola do semeador, não é? Que Jesus contou. As sementes caíam em diversos lugares. Em cada lugar, a semente produziu de uma forma, nasceu, outras morreram, outras nem nasceram. E a mensagem do Evangelho é assim, ela cai em diversos corações, alguns não querem, outros ela começa a brotar e morre, e outros ela produz. Aqui agora o texto nos diz de algumas pessoas que creram e foram salvos. E a gente já pensa logo no início do nosso devocional aqui, do nosso estudo, qual é a sua posição diante da mensagem do Evangelho, diante de Cristo. Como você tem se posicionado? A palavra que nós temos é: ponha a sua confiança em Deus. Receba Cristo como seu Salvador e confia nele. Tome uma decisão firme de servi-lo e caminhar com ele. Aquele Deus que os atenienses fizeram um altar e escreveram o Deus desconhecido dos atenienses, é o Deus verdadeiro. Pode agora mesmo ser o Deus da sua vida, o Deus salvador da sua alma. Esse Deus pode ser o seu. Ele é o Deus da vida, o Criador, o Salvador, o Sustentador e o Juiz. E estudamos aqui esses dias sobre isso. Diante da mensagem da Palavra de Deus, nós temos uma posição a tomar. Mas a nossa posição de ignorância, ela não muda quem é Deus, o seu poder e a sua autoridade. As pessoas ouvem a mensagem e dizem, eu não acredito nisso, né? Eu não quero nem pensar nisso porque eu não acho que isso não é verdade. É livre essa decisão de não acreditar, mas o não acreditar não muda a realidade dos fatos, não é? Essa é a verdade, é a realidade e não há como mudar essa realidade. Por isso nós precisamos pensar muito, né, como nós estamos agindo. Não tem outro jeito a não ser Cristo Jesus. Tem uma história que eu quero compartilhar com você, que nos fala muito sobre isso. Aconteceu lá nos Estados Unidos, no ano de 1958. Charles Blondin era considerado o maior equilibrista do mundo. Ele propôs atravessar as cataratas do Niágara. São as cataratas enormes lá nos Estados Unidos. E ele estende algumas cordas, um cabo de aço de um lado para o outro da catarata,
2 cabos, e ele propõe fazer a travessia dessa catarata. E reuniu uma grande multidão de pessoas que ficavam de um lado, olhando ele atravessar. E então Blondin foi, atravessou, foi e voltou. Todo mundo acreditou que ele faria aquilo e aplaudiram. E no final da sua segunda travessia, ele parou e convidou alguém para ir. Chamou um grande empresário que estava lá, o nome desse homem era Colcord, e ele chamou esse homem, agarrou-se com esse homem e começou a caminhada com esse Colcord. Eles estavam caminhando quando, no meio do percurso, uma pessoa, numa brincadeira de mau gosto, criminosa, cortou um dos cabos de aço. Eram 2, eles estavam passando, e esse homem cortou um dos cabos. Naquele momento bate o desespero. Lá embaixo, aquelas pedras pontiagudas da maior cachoeira do país. O desespero tomou conta. E agora vai cair, vai morrer. Mas Blondin, ele falou algo que chama atenção. Ele disse assim para o empresário: Colcord, agarre-se em mim. Eu e você somos um. Confie em mim e venceremos. Olha, me agarra em mim, eu e você somos um. Confie em mim que nós venceremos. Um cabo havia sido torado, só tinha um cabo de aço fino. E o impossível, o improvável aconteceu. Aqueles 2 homens juntos, agarrados, cruzaram aquela cascata, aquela cachoeira. E sabe por que eu te contei essa história? Porque essa história me lembra muito o plano de salvação. Entre nós e Deus, a Bíblia diz que existe um grande abismo, abismo dos nossos pecados, um grande buraco aberto que traga a nossa vida para a destruição, para a morte eterna. E só existe uma pessoa que pode nos levar em segurança ao outro lado. Só uma pessoa que pode nos levar em segurança aos céus. E ele disse em João 14,6, eu sou o caminho. Somente agarrado em Jesus, somente ligado nele, sendo um com ele, nós conseguiremos chegar do outro lado. Confie em Jesus, agarre-se a ele, coloque sua fé nele e ele vai te levar seguro, em paz, ao outro lado, à vida eterna. Que Deus abençoe a sua vida. Pensa nisso, em quem você está confiando, onde você está se agarrando. Não tem jeito, sozinho nós não conseguimos. Não é as nossas boas obras, não é a nossa religião, não é o seu caráter, nada que você possa fazer, mas é o que Jesus fez lá na cruz do Calvário. E aquele que nele crê é salvo. Deus te abençoe. Obrigado por me acompanhar em mais um estudo.